Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Bom tê-los conosco hoje, várias presenças ilustres, como o pastor Isaac, que a gente depois vai ser apresentado devidamente na mesa, né? E o Jaiminho, do meu coração, e a esposa dele, gosto muito de vocês. A Rose. E vamos orar para estar começando esse momento. A gente vai orar, vai estar cantando 2 louvores, então a gente passa para o MesaCast. Peço para que os irmãos coloquem de pé. E orem comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor já tem feito. Eu te agradeço pela sua presença em nosso meio. Eu te agradeço pela nossa união. Eu te agradeço pelo teu trabalhar nas nossas vidas, meu Pai. Pelo culto de ontem, do qual o Senhor falou e tratou poderosamente a cada um de nós. E que hoje não seja diferente, meu Pai, mas que seja ainda mais. Que nós possamos sair daqui hoje mais firmes na Tua Palavra, mais firmes na rocha que é Cristo, em nome do Senhor Jesus. Que este momento seja um momento de graça, de paz, do conhecimento poderoso e genuíno que só a Tua Palavra tem. A Tua Palavra que cura, a Tua Palavra que transforma. Eu te agradeço por essa tarde tão bonita que temos e pelo culto da noite também. Meu Pai, que o Senhor venha trabalhar, que não seja nossas vozes, que não seja o nosso falar, mas que seja o Teu querer, as Tuas palavras e o Teu coração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Glorifica o nome dele. Louve ao Senhor. Peça para que Ele venha hoje e para que Ele nos ensine da Sua palavra. Para que Ele venha nos despertar, para que Ele venha nos avivar. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
mais uma vez, grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, oh grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou estar chamando aqui os nossos queridos pastores que vão falar hoje para a mesa. E o Rafinha que vai estar fazendo a mediação entre o bate-papo aqui. Pode, ela mesma. Tá ligado já. Podem se sentar. A paz do Senhor, igreja. Nós estamos aqui, então, fazendo uma coisa bem diferente do que a gente costumava fazer. Agora vamos fazer uma conversa, um bate-papo, com dois pastores que são muito queridos nossos, graças a Deus, toparam esse convite de estarmos aqui, o pastor Jaime e o pastor Isaac. O pastor Isaac é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Ferraz de Vasconcelos, de Santana do Parnaíba, e o pastor Jaime é o pastor da Igreja Batista de Vila Progresso. Amém? E são pessoas que nós agradecemos a Deus por ter aceitado o convite, porque nós conhecemos e testemunhamos, tivemos o prazer de participar um pouco tanto das reuniões de obreiros, das pregações, quanto dos seminários de jovens com o pastor Jaime, entre outros. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o arrependimento como a base e um pilar para o avivamento. Porque esse tema da nossa conferência Despertar diz a respeito disso mesmo, a respeito de a gente poder entender que o arrependimento ele precede o resultado que a gente espera, que é uma igreja avivada. Mas, para isso, a gente precisa primeiro entender o que vem antes. Entender que primeiro a gente precisa se arrepender, precisa aceitar a mensagem, ser transformado por ela, para que então a gente possa colher os frutos, que seria então o arrependimento. Então, vou deixar que os dois pastores se apresentem, um de cada vez, por favor. Pastor Jaime, pode se apresentar. Antes de mais nada, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a vocês pelo convite. Estou muito feliz em rever vocês, matar saudades. E parabéns pela conferência. Ontem eu acompanhei pelo YouTube. Gostei muito da palavra, do mover. E é isso mesmo que acontece numa conferência de jovens, né?
quebrantamento, arrependimento, envolvimento com os jovens, é maravilhoso. Quando você está envolvido com a conferência, às vezes é cansativo a correria, né? Mas depois, quando acaba, fica uma saudade, porque é um tempo muito bom, de muito valor para o ministério. Então, atualmente, das outras vezes que eu vim aqui, inclusive quando eu dei o seminário sobre liderança de jovens, né? Eu estava liderando jovens na Igreja Batista Nova Vida, liderava os jovens e adolescentes com a minha esposa Rose, que está aqui comigo. Atualmente eu estou na Igreja Batista da Vila Progresso e nós dois lideramos o Ministério com Famílias. Então eu sou pastor do Ministério com Famílias, então nós trabalhamos com casais, eu com os homens e ela com as mulheres, e nós dois juntos com o Ministério de Casais. Então atualmente esse é o ministério que eu exerço, né? Então é isso, eu estou feliz de estar aqui. Amém. É interessante, pastor, porque a gente conhecia o pastor Jaime dos jovens, né? Isso. O pastor Jaime que foi pastor de jovens por mais de 18 anos, por aí. Exato. Mas é engraçado ver que Deus ele leva a gente por caminhos que a gente não imagina às vezes. Exatamente. E eu acredito que também isso agrega muito na hora de tratar os adultos, porque você falava com os filhos e agora com os pais. É uma grande responsabilidade. Verdade. Pastor Isaac também, por favor, se apresente. Graça e paz a todos, amém? Deus abençoe a cada um pelo convite. Experiência nova para mim, tá? Experiência nova para mim, um desafio, porque atuamos em área, né? Diferente, apesar que tudo nos leva a um só sentido, a um só foco, né? Quando nós estamos falando de uma aliança verdadeira com Deus, busca, né? Entrega. E aqui estamos numa tarde para, primeiro, Rafael, parabenizar vocês, de forma geral, a equipe maravilhosa, esse momento aí, que é um desafio muito grande para os jovens nos dias que nós vivemos, e eu creio que isso é um início de um avivamento, porque o avivamento ele jamais pode correr, primeiramente, se não for em despertar, em falar, em levar, compartilhar, entregar-se. Isso daí é fiel e verdadeiro. Então, parabenizar, estamos ali em São Pedro, né, congregação maravilhosa, e agora trabalhando com forma de geral, com pais, com filhos, família, em forma geral, e estamos aqui para entregar aquilo que o Senhor Deus colocou já no coração de vocês, né? Simplesmente agora vamos compartilhar este momento, né? Saborear. E vamos lá, vamos à frente. Amém. Então, peço que os irmãos, vamos fazer uma oração agora, porque a partir desse momento, a coisa vai ser muito mais interessante. Nós vamos entrar na palavra, mergulhar mesmo no que Deus tem plantado nos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua bondade e a tua misericórdia duram para sempre. Meu Deus, obrigado por estarmos aqui, Senhor, por trazer cada um e por poder nos abençoar, ó Pai. Nos abençoar com o privilégio de estarmos realizando coisas que nasceram no seu coração, meu Deus. Obrigado por plantar em nós esse desejo, porque nós cremos que tudo que vem de bom vem do Senhor e nada de nós mesmos. Toca no coração de cada um e que cada palavra seja direcionada para cada coração que está aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastores, então, eu acho que isso é um tema polêmico, né? A questão de avivamento. Eu acredito que também está bastante em alta, né? Quando a gente fala de avivamento, a gente vê várias conferências, cultos ou até mesmo louvores que falam sobre isso. E talvez a maior dificuldade seja entender o que significa o avivamento e o arrependimento, porque nós entendemos biblicamente que os dois andam juntos, que um na verdade é consequência do outro. E pastor Jaime, o que é avivamento para você? Rafael, na verdade o avivamento é algo que não dá para você planejar. Então, por exemplo, você não pode fazer, eu vou fazer uma conferência
de avivamento, e vai acontecer o avivamento naquela conferência, naquele seminário. Vamos ter um culto de avivamento. Não, o avivamento, como você falou, ele é consequência. Ele é consequência de arrependimento, de quebrantamento, de se humilhar diante de Deus, e ele vai acontecer. Por que ele vai acontecer? Porque não é um mover do homem. Nós vamos na direção dele, mas quem faz acontecer o avivamento é o Espírito Santo. Agora, o que cabe a nós? Buscar o avivamento no sentido de nos quebrantar, de buscar a palavra, de buscar voltar ao primeiro amor, que a gente vai falar sobre isso, né? Viver o primeiro amor. Quando você está nessa caminhada, quando você menos espera, o avivamento vai acontecer. Mas não tem como a gente planejar, 2025 nós vamos viver o avivamento. Não, porque o avivamento vai ser algo que o Espírito Santo vai trazer quando os corações estiverem preparados para isso. Mas nós temos que entrar nesse caminho e buscar esse avivamento, que é a presença poderosa de Deus, né? Por meio de sinais e maravilhas. Mas ele começa primeiro em corações quebrantados. Sim, é interessante isso, pastor, porque por que será que a gente tem, às vezes, uma necessidade, ou você vê muito o costume de tentar marcar datas, né? Exato. Porque Deus vai fazer nessa hora, Deus vai fazer agora, quando na verdade o querer e o agir é de Deus, né? Mas aí você tem um ponto importante, a questão de ter um coração preparado, um coração disposto e quebrantado, que é onde Deus vai fazer. Então, eu acredito assim, que se a gente recebe alguém na nossa casa, a gente prepara um lugar. Se você quer receber algo mais de Deus, você tem que preparar o coração, né? E o pastor Isaac, eu também queria fazer essa mesma pergunta, pastor. O que chama a atenção para você quando a gente fala de avivamento? O que é o avivamento para você? Bem, nós tornarmos redundante já com a fala do nosso pastor, que poderia repetir o mesmo. Mas a definição do avivamento, nada mais, nada menos, é que o abandono de toda prática má. Isso define tudo. Eu estou vivendo uma vida, avivamento, abandonando o pecado, me afastando totalmente. Porque quando nós falamos de avivamento, me traz muito à mente a mensagem de Abacuque. Abacuque estava vivendo um momento crítico, caótico, uma decadência na época, e ele fez a poesia estrategicamente, porque saberia que se ele fosse se opor, na verdade, no período que vivia, ele ia sofrer perseguição e até mesmo ser preso, ir a cativeiro. Então ele faz uma poesia, um louvor, dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. E o que me chama muita atenção é porque ele vai lá pontualizar. Ele fala, no meio dos anos. E no meio dos anos, a notifica. Mas outra coisa, meu pastor, que me chama a atenção é porque Abacuque, ele não conseguiu ver esse avivamento. Abacuque não viu, ele morreu. Entende? Então, é por isso que eu falo que é tornar redundante, porque muitas vezes eu vou definir como no meu modo de ver um avivamento. Mas, na verdade, às vezes nem é aquele momento do que eu estou vendo. Mas a nação futura poder ver a minha oração de antes não, é o avivamento. Esse é o avivamento que o Isaac pediu nas orações. Mas Isaac morreu, mas nós estamos vendo hoje o avivamento. Então, eu defino o avivamento sempre no momento de Deus e não no nosso. Eu posso até falar, olha, porque nós definimos muitas vezes avivamento com movimento, com barulho, certo? E eu falo que esse daí é o avivamento brasileiro. Esse é o avivamento brasileiro, aquele momentinho de euforia, movimento, e depois você procura todo aquele mesmo, já não existe, já não tem.
né? Mas eu defino o avivamento com uma forma de aquebrantamento total, regeneração, de volta a Deus, de volta à vida, avivamento. E isso é muito interessante, pastor. Você citou várias passagens aqui que são extremamente profundas. Por exemplo, Abacuque é um caso muito interessante, porque, como o pastor Jaime já disse, que a gente não pode definir uma data para o agir de Deus. Isso também mostra que a gente precisa abrir mão do nosso controle. Porque quando você é submisso à vontade de Deus, entende que é no tempo dele, no querer dele, exatamente como você falou. E essa questão de você orar para que Deus faça alguma coisa que às vezes você mesmo não vai ver, mostra que vai muito além de nós. Muito além. Não somente no nosso querer, mas também às vezes é algo que eu não vou desfrutar agora. Isso. E aí que entra uma questão de um coração muito diferente, né? Porque às vezes a gente quer vir para a igreja, quer fazer tudo baseado no que eu posso receber de Deus. E aí começa numa questão totalmente inversa. Uma questão de o que Deus pode trazer para o seu povo em geral, né? Começa a pensar além, tipo, mesmo que eu não veja essas bênçãos, por exemplo, Abraão não viu aquela descendência numerosa como as estrelas, mas ele mesmo assim creu e caminhou em direção ao que Deus falou, né? E isso mostra um coração que pensa assim em corpo, né? Acredito que isso é uma das marcas muito fortes do avivamento, uma questão de uma igreja como corpo. No livro de Neemias ele mostra lá quando Esdras sobe naquele palanque mais alto para fazer a abertura e a leitura do livro da lei, fala que todos estavam reunidos como um só homem. Então, até mesmo Jesus fala que a minha oração é que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você percebe que a gente fala também, associa o avivamento a conversões em massa, só que percebe que isso parte de uma unidade da igreja. É um propósito. Exatamente. Pode falar, pastor. É interessante quando você fala desse avivamento que aconteceu ali, com a leitura da palavra, com Esdras, né? Que aí ele sobe e o povo pede para ele a palavra. É interessante porque as tribos, elas não moravam em Jerusalém, todas as tribos. Elas moravam em lugares separados, não é? Em lugares separados, diferentes. E aí eles vieram naturalmente, foi algo sobrenatural de Deus mesmo, que eles se aproximaram e pediram para Esdras. Veja como o Espírito Santo começou a agir na vida do povo, né? Como um só homem, quer dizer, eles se uniram de uma forma natural e aí aconteceu o avivamento através da leitura da palavra. Ou seja, o avivamento também é o desejo por ouvir mais de Deus, o desejo por santidade. Aconteceu recentemente numa faculdade lá nos Estados Unidos. Vocês lembram que um culto que demorou, se eu não me engano, mais de uma semana, porque o culto não terminava, o povo não queria sair, eles não queriam, eles choravam, eles se quebrantavam. E foi uma mensagem, pastor, que não foi uma mensagem barulhenta. Não. Foi uma mensagem talvez até meio batista, assim, sabe? Calma. Calma, tranquilo. Eu ouvi essa mensagem, depois alguns de vocês devem ter ouvido. E o pastor não conseguia terminar, Rafael, porque o povo queria estar na presença de Deus. Então, o avivamento, ele é algo que vem do Senhor e vem um desejo pela vida de Deus. Incontrolável quase, né? O salmista Davi, foi um texto que também me chamou muita atenção, nos Salmos de número 51, e o verso 12, ele vai dizer: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Escuta bem, a situação estava tão crítica para Davi que ele perdeu o ânimo da salvação. Ele pede, gente. Ele está pedindo, dai-me de novo o ânimo da salvação. Ou seja, ele estava querendo um avivamento pessoal, que acabamos de ouvir. Tem que ter desejo. Isso daí é individual, em cada um. E ele clama, ele vai clamando, Rafael, ele vai clamando, ele diz: me dá o desejo de novo. Eu pedi já o desejo, eu pedi a vontade. Aí ele vai e clama a Deus, ele fala: torna-me
a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito voluntário, que eu possa me entregar. Isso daí é pessoal, não é eu colocando a mão sobre alguém, falando, aviva agora o teu servo, aviva o coração dele. Está longe, se ele não tem ânimo, se ele não quer, se ele rejeita. Então, vai voluntariamente. E isso é muito interessante, pastor, porque você percebe que o quão longe às vezes a gente está disso, né? E o mais incrível é porque se a gente não tem ânimo para as coisas de Deus, onde que a gente gasta nosso tempo? Será que o nosso ânimo está em outras coisas? Com certeza, porque a gente, até mesmo o texto que a gente separou como tema para a conferência do Apocalipse 2:5, ele fala de uma igreja, a igreja de Éfeso, que reprovava as obras dos nicolaítas, eles desmascaravam falsos profetas, eles eram até, assim, vamos dizer, teologicamente robustos, né? Porém, eles perderam, na verdade, a gente costuma falar perderam. O texto coloca, deixaste ou abandonaste o primeiro amor. Deixaram o primeiro amor. Deixaram de lado aquilo que era o mais, assim, precioso, porque Deus fala, eu tenho algo contra ti. E ele compara isso à queda. Lembra-te de onde caíste. E observando essa passagem de Apocalipse, quando ele fala, eu tenho algo a favor de vocês, parabéns pela comunidade, é lindo, vocês estão enfrentando pessoas fortes, mesmo sendo mais fraquinhos, vocês não estão abrindo mão, mas só que vocês têm um problema aí também. Por quê? Porque passaram-se a geração, segundo estudiosos, mais ou menos 30 anos, que já veio outras gerações, e já não era como a primeira, que tinha um amor fervoroso, desejo, né? Aí vem a ameaça. Ele disse, eu tenho um contra ti, pastor, ameaça sim, porque ele disse, vou tirar o candelabro, eu vou tirar a minha luz, eu vou tirar do meio de vocês a minha glória, porque o mais importante não tem. Não é o amor fraternal, não. O que estava sendo cobrado para a igreja naquele momento era o amor ágape, o amor que sem nada com segundos interesses, porque eu creio neste avivamento, eu creio que vai acontecer, a ponto do cristão, do ser humano, ele se entregar em amor, ali indo em busca de verdade, sem querer nada em troca, porque sempre as pessoas estão pedindo alguma coisa em troca. Se você, e esse se você me dá alguma coisa, sempre está ali cobrindo. Então não é um verdadeiro amor, esse daí não é um amor justo. O amor justo, ele abre mão. Deus abriu mão de tudo e disse, é pelo Isaac, é pelo pastor, é por ele que eu vou voluntariamente. E o livro de Isaías vai dizer isso, que ele se entregou voluntariamente. Esse avivamento é verdadeiro, esse avivamento é glorioso. E produz frutos, né? Isso que é o mais interessante. Esse texto aqui que vocês escolheram, Rafael, e a liderança aqui, vocês estão de parabéns, viu? Excelente tema, porque nós podemos entender esse texto como uma denúncia contra a religiosidade, porque as pessoas estavam assim, o próprio Jesus vai dizer, vocês estão de parabéns, vocês fazem tudo corretamente, padrão 10 em tudo, porém, eu tenho contra vocês uma coisa, vocês entraram no modo automático, e esse é um perigo, a gente entrar no modo automático. O que é o modo automático? Eu aprendo a ir na igreja, eu aprendo a orar, eu aprendo os cânticos, eu aprendo a saudar os meus irmãos, eu aprendo até a evangelizar. Porém, o pastor Isaac lê um texto aqui que eu gostei muito, você perdeu o quê? A alegria da salvação. Então, não adianta nada para Jesus a gente fazer tudo na igreja. É importante, mas o fundamental é a alegria da salvação. E aí, ele vai dizer aqui, Rafael, olha, lembra
da onde caísse. Então, você tem que ter esse pensamento: aonde eu perdi a alegria? Aonde eu perdi a alegria? Aonde eu entrei no modo automático? A gente tem que tomar esse cuidado, porque todos nós estamos sujeitos a isso, a entrar no modo automático, perder a alegria. Você virou rotina e você não tem alegria. Aí você me pergunta: mas como voltar a ter alegria? Primeiro, lembrar aonde eu perdi aquela alegria. Segundo, me arrepender. Aí, e o arrependimento, ele vai causar o quê? Diz aqui, olha, arrepende e pratica as primeiras obras. Volta a fazer o que você fazia. Se você gostava de ler a palavra, de orar, volta a orar em casa, volta a ter a leitura da palavra, volta aquele diário de anotações bíblicas que você tinha no começo, aquele entusiasmo, aquela alegria de vir com a palavra para a igreja, de vir com a Bíblia para a igreja, de anotar, de chegar em casa, lembrar do que o pastor pregou, aquele entusiasmo de falar de Jesus para as pessoas, não para convencê-las, mas para compartilhar o amor de Jesus. Então, mas para isso eu preciso ver aonde eu perdi a alegria. Não é simplesmente: olha, eu quero que vocês me amem porque faz bem para mim, Deus pensando isso. Não, eu quero que você volte a ter a alegria da salvação. Então, é o amor de Deus, Ele quer que você volte a ter aquele coração quebrantado que vai te levar para o avivamento. O interessante disso, pastor, é que tem um trecho do C.S. Lewis num livro que ele chama Os Quatro Amores. O Lewis, ele diz, o nome do livro é Reflexão sobre Salmos. Então ele pega os Salmos e aí ele faz reflexões sobre eles. E aí a proposta do livro não é nenhuma ser um viés assim totalmente estudo teológico e tal, mas reflexões. E aí ele começa a escrever assim, explicando ao leitor o porquê que ele escreveu aquele livro. Tem uma frase que eu li que eu achei muito interessante. Ele fala que os homens não precisam só defender a verdade o tempo todo, mas precisam se alimentar dela. E isso é interessante, porque às vezes a igreja estava, como a igreja de Éfeso, batalhando contra as heresias, sendo apologética, porém elas não se alimentavam daquilo, né? Percebe que não tinham mais alegria. E a palavra de Deus é vida e espírito. Se precisa de avivamento é porque a vida já foi. E aí, uma coisa que é interessante disso é exatamente esse ponto que você falou. Onde eu caí? Onde que eu deixei de ter o amor pelas coisas de Deus, de ter as coisas de Deus em primeiro lugar? O interessante é que isso, Deus fala como queda, Ele fala: eu tenho contra ti. O que a gente lembra de queda e Deus ter algo contra alguém? A gente lembra de Adão, lembra em Gênesis, quando o homem pecou, ele caiu. E quando o homem cai, Deus ali tem algo contra ele, a ira de Deus está sobre aquele. Então, percebe que, como é sério, né? A gente precisar se arrepender, porque a gente está vivendo em pecado e nem sabe. E aí, esse esfriamento mesmo, que você falou, nossa, que hoje abandonaste o primeiro amor, é interessante isso, porque por que eu abandonei o primeiro amor? Onde que foi isso, sabe? Eu lembro quando Jesus, ele está naquela casa de um... Eu esqueci o termo agora. Mas onde vem aquela mulher que ela é uma mulher que acaba derramando sobre Jesus, né, aquele perfume caro, e todo mundo olha naquela cara dela e fala: nossa, o Judas mesmo fala, ela devia ter vendido e dado dinheiro aos pobres. Sempre nós temos propostas melhores, às vezes, do que Deus quer, né? Jesus, ele exalta aquela mulher pelo que ela fez, pelo ato de adoração. Só que a gente, às vezes, como Judas, fala: nossa, se tivesse feito isso é melhor. E o interessante é que aí Jesus conta uma parábola de um homem que devia muito e um homem que devia pouco. O que devia muito foi perdoado, e aí ele não perdoou o que devia pouco. Ele confiava tanto, vamos dizer assim, na sua justiça própria, né, que às vezes a gente acaba desprezando alguns que a gente acredita que devia pouco. E a mensagem que Jesus traz, eu acho que é a chave disso daqui, é o quem muito foi perdoado, muito ama. Então, quando a gente não se arrepende, a gente não lembra onde a gente caiu, a gente não para ter uma autoanálise, uma reflexão, a gente não entende o quanto pecador a gente é. E quando eu não entendo o quanto eu sou pecador, eu não entendo o quanto Deus me amou. E como que eu sou grato a um Deus que eu não entendo o que Ele fez por mim. E aí, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Então a gente acaba vivendo em pecado e não percebendo. E aí o desânimo a gente acredita que são as circunstâncias externas, mas na verdade é só um sintoma da nossa queda. É verdade. E tem algo interessante, porque você falou sobre Adão, e Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com a gente. Tanto que diz a palavra que ao cair da tarde, todos os dias, Deus vinha para conversar com Adão. Conversar, ter relacionamento, ter amizade com Adão, né? Então, Deus nos criou para se relacionar com a gente. Então, aonde acontece muitas vezes a queda? Quando nós paramos de nos relacionar com Deus. Porque nós fomos criados para nos relacionar. Então, a gente tem aquele entusiasmo quando a gente se converte, a gente ora todos os dias, ora de joelhos e quer estar na igreja, quer estar falando com Deus. Mas quando entra no modo automático, a gente já fala com Deus só no final de semana, só no domingo. E olha lá, né? Quando vem na igreja, né? Então, um exemplo. Por exemplo, quando acontece o acampamento no ministério, o acampamento na igreja, você percebe como você volta diferente como igreja, como ministério? Você volta mais entusiasmado com as pessoas, falando mais, conhecendo mais pessoas. Por quê? Porque você teve 3 dias de relacionamento com a igreja. Então você teve oportunidade, por exemplo, eu não vou ter oportunidade, talvez tenha, talvez não, de saber qual é, além do ministério pastoral, o que mais que o pastor Isaac faz. Porque a gente vai conversar, talvez pouco, talvez a gente tenha oportunidade. Sabendo um pouco mais sobre a família dele, enfim, saber sobre os filhos e tal. Se eu tiver tempo, eu vou conhecer mais o pastor e isso vai aumentar a nossa amizade. Então, aumenta a amizade da igreja, os irmãos se tornam mais unidos na medida em que vocês vão se relacionar. Então, como que a gente quer ter um relacionamento com Deus de amor se a gente não fala com Ele? Se a gente não tem a prática da oração? Um exemplo prático, Rafael, para a gente não perder essa caminhada com o Senhor. Se você orar todos os dias, faça uma agenda de oração, onde você não pede uma vez e esquece. Não, vai pedindo, deixa Deus te falar. Você vai ver Deus agir na tua vida. Tenha a prática de ler a palavra, porque você vai ouvir ao Senhor. Então, o segredo para que você mantenha o primeiro amor é o relacionamento com Deus. Como a gente quer se relacionar com Deus se a gente fala com Ele uma vez por semana, ou nem isso? Deus é distante, a gente não conhece Deus. Quer um outro exemplo? Às vezes você pede alguém para orar no culto de domingo à noite. Ah, não, eu não sei orar. Ou você fica com medo. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de falar com Deus. Não tem a prática de falar com Deus. Não é, pastor? Porque quando você tem a prática de falar com Deus, você vai falar naturalmente e você não vai se importar com palavras bonitas, porque é o teu Pai. E a gente tem que entender Deus como nosso Pai. A gente tem que entender a igreja não como uma instituição, mas a nossa família. Quando eu venho para a igreja entendendo que eu estou vindo para a casa dos meus irmãos, para a casa de Deus, que é o meu Pai, quando eu tenho esse relacionamento com a igreja, com minha família e com Deus como meu Pai, aí a chama do primeiro amor, ela vai se mantendo, não é? Eu penso assim, então talvez seja aí o ponto onde a gente perde a alegria da salvação. Eu estava em Alagoas, apacentava em Maceió, Alagoas, uma congregação, em 2010, mas eu era muito jovem, bastante jovem, iniciando, e eu queria ter com Deus essa intimidade, esse relacionamento com Deus, sabe? Antigamente, sabe, que separava alguém, não tinha aquele preparo. E eu precisava, na época, não tenho vergonha de dizer isso, eu era semi-analfabeto, né? Não tinha nenhuma leitura,
e coloquei no meu coração o desejo de estudar. Chamei um professor no tempo, na faculdade de Alagoas. Antônio sofreu um acidente e não podia mais dar aula na faculdade. E aí eu soube que ele ficava em casa. E eu fui lá e falei com ele, conversei, disse: quanto você quer para me dar aula? Eu preciso aprender, eu quero saber a ler alguma coisa. E aí foi. Resumindo a história, tive um desenvolvimento, cheguei até o centro, numa livraria, e comprei um livro, David Wilkerson, A Última Advertência. E eu comecei a ler este livro. David Wilkerson, nos Estados Unidos, era conhecido como o profeta do caos, porque ele falava em seu livro: Satanás está cozinhando Nova York em seu caldeirão. Em 2011, vocês se lembram o que aconteceu? O Trade Center, os prédios ali sofreram um atentado, caíram. E aquilo me chamou a atenção, sabe por quê? Porque David Wilkerson já tinha profetizado. Ele tinha profetizado isso bem antes. E eu comecei a orar a Deus e dizer: Deus, eu quero intimidade contigo. Aviva meu coração, põe em mim o desejo. Mas na verdade, o que eu precisava naquele momento? Primeiro era despertar, abrir os olhos, correr verdadeiramente para saber com Deus e para Deus o que Ele queria comigo. Eu vivi, irmãos, a maior experiência da minha vida. Sabe por quê? Porque eu peguei, com certeza vão ver isso aqui no YouTube, vai estar passando em Alagoas, e muita gente de Santa Catarina, Alagoas, Minas Gerais, que me acompanhou e sabe que isso daí é verdade. Eu vivi a maior experiência da minha vida. Peguei uma igreja escandalizada em adultério, pastor, e ninguém queria entrar. E eu disse: Deus, eu não vou subir ao altar enquanto não entrar alma aqui. E é de sã consciência de cada um, irmãos, que nós devemos evangelizar para entrar almas. Você entende? Eu fui na contramão. Eu ia diante do altar, dobrava o joelho e começava a orar, orava 40, 50 minutos. Eu não estava entendendo que Deus estava trazendo em mim um despertar, e o despertar é através do clamor, da oração. Eu vou falar para vocês que eu sofri 3 anos, estava falando com a pastora Dora, 3 anos, no quarto ano, Deus começou a trazer algo sobrenatural naquele lugar. As feridas foram curadas. Com 7 anos, os que vão assistir o YouTube vai saber que eu estou falando a verdade. Não tinha lugar para colocar pessoas. E eu era um menino. Deus estava trazendo naquele lugar, no complexo Gamalins, Maceió, Alagoas, um grande avivamento de pessoas que choravam, se arrependiam, e a maior parte era de ex-viciado e pessoas que vendiam o próprio corpo. E Deus fez o sobrenatural. Eu vivi isso, o grande despertar de Deus. E sabe o que Deus Ele quer para a nossa vida? Esse o mesmo, que nós abra nossos olhos, clame a Ele, e Ele vai trazer um movimento tão glorioso. Mas não é um movimento à brasileira, que hoje eu pulo na igreja e amanhã eu estou pulando carnaval. Não, mas sim que eu chore e derrame lágrima na presença de Deus. Pastor, isso é muito interessante, porque você percebe que Deus só precisava de um coração disposto. Só isso. Porque percebe que o encontro que você teve com Deus, ele mudou a sua forma de viver em geral. Não só a sua forma de se relacionar com as pessoas, as práticas, mas, por exemplo, que nem você falou, gerou um despertamento para o estudo, para que você pudesse, sabe, a gente tem
aqui 66 livros da Palavra de Deus, e toda a nossa regra de fé e prática, tudo está aqui. Então, percebe que o desejo de conhecer Deus mais te fez te passar por cima dessas outras dificuldades, e hoje você é quem é por causa do que Deus fez. Isso é incrível. Percebe como Deus faz, e Ele continua fazendo. Aí, dentro disso, desse sistema de avivamento, a gente começa a pensar como é que foram os avivamentos que a gente conhece mais, históricos. A gente lembra tem a Rua Azusa, teve o avivamento no País de Gales, e em várias outras... a Escócia. Vários, os moráveis também, a diferença que eles fizeram por exemplo, John Wesley foi uma das pessoas que se converteu ali. Ele disse que já era doutor em teologia, ele teve um avivamento, aquele encontro com Deus, assim, de querer queimar mesmo e gastar a sua vida dentro de uma reunião de oração, que tinha esses missionários moráveis que estavam indo para os Estados Unidos. E isso é incrível. A grande questão a gente percebe que um avivamento ele sempre é acompanhado de uma mudança social, né? A sua vida muda, que nem você falou, a comunidade, pessoas que viviam de uma forma promíscua, agora vivem de uma forma que agrada a Deus. O avivamento ele sempre traz mudanças para a sociedade, né? E mudanças positivas, né? Então, quando você se relaciona com Deus, segundo a vontade dEle, e você experimenta a vida de Deus, a igreja experimenta a vida de Deus, isso reflete sobre a comunidade, né? E uma coisa interessante é que o avivamento, você falou sobre John Wesley, foi numa reunião de oração que ele experimentou o avivamento. O avivamento ele vai vir como fruto de muita oração. Então, nós precisamos entender a importância da oração, né? Infelizmente, no Brasil, nós perdemos um pouquinho o valor para a oração. A gente perde. Então, por exemplo, o culto que tem menos pessoas, pelo menos a minha igreja, é o culto de oração. E eu costumo dizer lá na igreja que é o culto que eu gosto mais, porque é o culto onde tem testemunho, onde você derrama-se perante Deus, onde os seus irmãos vão orar com você, até você alcançar a bênção, e quando você alcança, você vai poder testemunhar isso, né? Então, a oração ela é fundamental, e a igreja ela tem que entender que é um fundamento para a igreja. É fundamental você ter as reuniões de oração, ter o tempo de oração, valorizar esse tempo de comunhão com Deus. Uma outra coisa que acompanha o avivamento é o arrependimento, né, como nós falamos no começo. Agora, nós temos que entender, Rafael, pastor, vocês, que existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Por exemplo, Pedro, quando ele nega Jesus, ele teve arrependimento. Isso trouxe ele de volta para Jesus, né? Ele voltou ao propósito original de Deus em Cristo. Agora, Judas teve remorso. O sentimento de Judas não adiantou nada, ele se matou, porque não foi arrependimento, foi remorso. Então, o arrependimento, ele te aproxima, ele te leva de volta para Jesus. Enquanto o remorso te deixa só com culpa e te deixa no mesmo lugar. Então, as atitudes, elas são importantes nesse mover de arrependimento e, finalmente, o avivamento. Pastor, uma coisa muito interessante quando a gente fala de arrependimento é que eu lembro de Paulo, quando ele escreve a segunda carta para a igreja de Corinto, que ele fala que na primeira carta ele tinha feito ele falou sobre alguns casos difíceis que estavam acontecendo, no qual a igreja precisava mudar a postura dela. E já na segunda carta, ele retoma isso. E ele fala assim, em 2 Coríntios, capítulo 7... versículo 8. Mesmo que a minha carta tenha lhes causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, porque percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, pois, eu me alegro, porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza vos levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa,
A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte, que foi exatamente o caso que você falou. E agora, pensando no nosso dia a dia, que uma igreja que quer o cenário do avivamento, só que ela tem que passar pelo arrependimento, a gente já percebeu. Só que parece que não é tão simples assim. Porque, às vezes, a gente pega... Tem um filme que está muito em alta, acredito que a maioria já assistiu Divertidamente, onde as emoções são representadas por personagens que estão ali. E tem uma parte muito interessante que é, no primeiro filme, a emoção que é a alegria, ela sempre tenta reprimir a personagem que é a tristeza. Só que depois ela descobre que a tristeza era fundamental para que a personagem principal ela não fizesse uma besteira no final do filme. E é bem semelhante a isso. A gente tem uma cultura que tenta sempre suprimir a tristeza, né? Por exemplo, eu estou mal, eu estou triste, eu estou cansado. Sempre tento procurar alguma coisa para não me sentir mais assim. E quando, na verdade, às vezes, a gente pode estar caminhando, tomando sempre um analgésico para tirar um sintoma de um trabalhar de Deus. Quando que a gente consegue parar para refletir sobre a nossa vida, né? Para refletir se estamos seguindo o caminho de Deus ou se não. Porque o arrependimento é uma mudança de mente. Mas se eu não tenho uma reflexão sobre como eu estou vivendo, como que eu vou conseguir mudar a minha mente? E, assim, essa vida, essa cultura, ela leva sempre a você se afastar do arrependimento. Parece que a estratégia do mundo já é ficar na porta do gol. Você está querendo ali, vamos supor, entrar no que Deus quer. Então você precisa passar pelo arrependimento. Parece que está sempre assim. Não, você não precisa se arrepender. Você precisa de um carro melhor. Você precisa de algo para aliviar as suas tensões, as suas emoções. E aí a sociedade, o mundo sempre vai oferecer o quê? Alívios rápidos, fórmulas que nem o pastor Jaime fez um seminário aqui sobre a pornografia. A gente falou também sobre bebida, sobre outras coisas que... Às vezes a pessoa tenta fazer aquela fuga da realidade e tentando procurar um jeito de mascarar seus sentimentos, quando na verdade essa culpa, essa questão, quando é segundo Deus, pode transformar a vida. Então, pastores, como que a gente pode lidar com isso no nosso dia a dia? Como que a gente pode pensar numa vida de autoanálise, de não ser levado por essas distrações do mundo, mas nos manter sempre focados em Deus, para poder trabalhar essa tristeza em nós de uma forma que opere vida, como foi Pedro, e não acabarmos como Judas? Na verdade, nós temos que combater uma coisa que tem entrado na igreja atual, que é o humanismo. O humanismo é centrado no homem. E então, o homem tem que ser feliz, ele tem que estar o tempo todo alegre, ele não pode ter tristeza. Tem as frases de efeito, né? E algumas igrejas, elas têm entrado no humanismo. Então, o sentimento de tristeza, de arrependimento, é um sentimento que ele não está combinando muito com algumas igrejas. Então, nós temos que fugir das emoções. Então, eu não posso depender da emoção. Eu tenho que saber o seguinte, que, como diz aqui, olha, em 1 Coríntios 6:19, acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Independente da alegria ou da tristeza, esse é um princípio. Eu sou de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo em mim, e eu não posso depender da alegria. Então, eu preciso depender de Deus. Então, por exemplo, eu só vou orar se eu sentir vontade de orar. Não, eu como filho de Deus, eu preciso orar. O pastor estava falando agora que ele teve um tempo de oração, de arrependimento, de quebrantamento diante do Senhor, orando pela igreja. Mas não foi da noite para o dia, foi um tempo, foi uma persistência. Por quê? Porque se você depende das emoções, você para. Não, eu não estou vendo, não está acontecendo, eu não vou orar mais, eu não vou mais para a igreja. Não, eu tenho que vir por uma convicção, porque eu creio, porque tenho o Espírito Santo de Deus, porque a vida com Deus é o que o Senhor tem para mim.
Então eu vou me manter fiel a Ele, vou buscar santidade. Eu não dependo das emoções. O meu corpo não me pertence, é de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Quando você não depende, então, das emoções, o Espírito Santo vai controlar você e vai trazer para você o fruto do Espírito, que é o amor, que é a alegria, que é a paz. Aí sim, vindo dele, você vai ter esses sentimentos. Agora, se eu dependo do que eu sinto, na verdade, se eu dependo do que eu sinto, muitas vezes eu nem venho ao culto, eu nem venho à conferência, eu nem venho à igreja. Mas você vem na certeza de que Deus tem o melhor para você. Então não é pelo que eu vejo, mas é pelo que eu creio. Isso te liberta desses sentimentos, né? Eu creio assim, não sei o pastor Isaac. Exatamente. O livro de Romanos, ele vai nos dizer no capítulo 13, e o verso 12, do verso 11, para nós termos noção da palavra, diz assim: e fazer isto, conhecendo o tempo já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ou seja, tem um momento que o cristão ele se conforma, bate naquele, sabe, o sono da indolência. Tá tudo bem, tá tudo normal, tudo, e vai se acomodando. O corpo vai relaxando, a oração já não é mais frequente, o temor vai saindo, vai indo embora, se torna aquele crente experiente, o crente profissional, sabe? Eu já sei os atalhos, eu já sei o caminho. Vai caindo numa situação totalmente de sono. A emoção, nesse momento é que bate, pastor. Sabe por quê? Porque eu sei quando Deus fala comigo, e até agora eu não senti nada. É ou não é? Fala aí. Pelo sentir, né, pastor? Sentir de orar. Entendeu? Eu preciso, é necessidade. A alma pede. É ela que é dependente. Então você não pode ficar nessa situação. Quando nós sentimos vontade, não vai ter, porque é a carne, e a carne não vai sentir vontade, gente. Carne não sente vontade de contato com Deus? Não. Quer ver a carne se alegrar? Então, nós temos um rolê no shopping. Um cinema da hora. Vamos chamar a equipe? Vamos. Isso é prazeroso, ela. Gente, entenda aqui, não estou falando que é errado, pelo amor de Deus, tá? O que eu estou falando é que o que a carne ela deseja e o que o espírito precisa. E o que precisa vai na contramão da carne. Então não tem, porque tem momento, pastor, que Deus pega, Deus chacoalha. E neste momento que Ele chacoalha, Ele já está te exigindo, vai lá agora, eu preciso, entra aí, chega aqui no quarto, vamos conversar. Entendeu? Eu acredito que também tem este momento, que eu estou falando isso por experiência. Entenda, olha a frase que eu comecei. No começo era uma igreja escandalizada por motivos de adultério. E sofri 3 anos. 3 anos. Ou seja, esses 3 anos foi o momento de eu ter experiência que eu não tinha, eu era criança, tinha 21 anos de idade quando me enviaram daqui de São Paulo para Alagoas. E não me instruíram. Entendeu? E para mim eu ficava me imaginando o que os irmãos falaram, vai acontecer. Não vai. Mas teve um momento que Deus disse: eu vou fazer um milagre com você no meio do deserto. Mas isso não é com todo mundo, entenda, tá bom, irmãos? Não é com todo mundo. Então vamos conversar. Então aquele momento eu tinha que orar. Sabe para quê? Para aperfeiçoar no Senhor, para que Ele viesse realizar o desejo do coração dele. Mas a luta
é imensa e não podemos cair nesse sossego. Buscar o Senhor. Pastor, um ponto interessante disso daí é que, assim, a gente falou, entrou justamente naquilo que o pastor Jaime está falando, de ter uma vida devocional, né? Uma vida de busca ao Senhor, porque eu acredito que isso mostra bastante o porquê o arrependimento é necessário, porque você precisa entender realmente, confiar, crer no que Deus diz, que a palavra de Deus é melhor do que a nossa, que o que Deus diz é melhor do que o que nós pensamos, porque às vezes a gente, foi citado o exemplo da carne, a carne não quer orar, mas eu sei que a palavra de Deus é verdade, então eu sei que eu preciso disso, eu sei que embora eu não sinta vontade de orar é o que eu devo fazer, é o que é melhor para mim. Então, e aí você percebe que envolve essa questão de se arrepender desse orgulho de achar que a minha opinião é melhor do que a de Deus e realmente aceitar e obedecer o que Deus fala. Só que isso envolve essa confiança. É muito interessante isso, porque abandonar o pecado, abandonar as coisas do mundo, envolve muito isso, de você entender que essas coisas realmente não são o que eu preciso, mas eu preciso de Deus e o que Ele tem para mim é melhor, que eu fui feito para o que Deus planejou. Então, por isso que eu preciso me arrepender, né? Preciso abrir mão disso, eu preciso entender que, embora eu não sinta, embora eu não queira agora, isso é o melhor para mim, e que é o caminho. E quando nós temos verdadeiro encontro com Deus, é assim que agimos, conseguimos vencer, porque sabemos, se nós continuarmos na mesma prática, falando nós que conhecemos Deus, na verdade nós ouvimos falar, vai continuar no ouviu falar, eu ouvi falar, olha, o pregador pregou, eu ouvi falar. Mas quando nós temos verdadeiramente um encontro com Deus, arrependemos, abandonamos a prática do mal, do pecado, a vida é outra. A vida começa a viver uma vida diferente. Não estou falando de super santo, entende? Que não tem, mas é uma vida diferenciada. Ele é diferente. Eu consigo perdoar, eu consigo olhar para o meu pastor e falar, me perdoa. Me perdoa. Eu errei, igreja, eu errei. Irmãos, não deveria fazer isso, mas eu fiz, errei diante da comunidade, diante de Deus. Tem facilidade em confessar, tem facilidade de perdoar, de ceder o perdão. A prática do pecado eu consigo. Por quê? Porque eu conhecer Deus. Isso gera em nós o que é uma vida nova. É isso que a gente precisa. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos de vida transformada. Abandonar toda a prática do mal, gente. Eu estou falando assim com experiência, de pessoas que não conseguem saudar, que não conseguem dialogar, que não conseguem conversar. E o pior disso, pastor, é que às vezes essas pessoas apontam os outros irmãos. Como se, é aquela parábola de tirar a trave do seu olho para depois ajudar a tirar o cisco do olho do irmão. Eu pensei, quando nós entramos nessa pauta, esse livro de Neemias, ele é glorioso, ele é maravilhoso, porque Neemias, quando ele encontra a cidade, um caos, derrotada, quebrada, né, de uma forma destruída, quando ele conversa com Deus, ele fala para o povo para não realizar a prática do mal, do pecado, ou seja, vamos ler a lei, a leitura da lei, quando começaram a ler a palavra de Deus, o povo começou a chorar, ou seja, estava sedento. O arrependimento chegou, a palavra de vida chegou, a restauração chegou, e aí eles fazem um pacto, olha, as nossas filhas nós não vamos dar aos vizinhos, quer dizer, o jugo desigual é pecado, nós estamos falando de pecado, mas
na construção do muro, na reforma, ele vai dizer: lembrai do Senhor vosso Deus, lembrai do Senhor vosso Deus, lembrai do Senhor vosso Deus. E com uma mão a espada e a outra a pá. É interessante em Neemias, porque quando ele recebe a notícia do que havia acontecido com o muro, a primeira coisa que ele faz é orar, é falar com Deus. Ele olha para o lugar e ele confessa o pecado dele, ele pede perdão pelos pecados dele e os pecados do povo. E ele vai então para Jerusalém em oração. De novo a gente tem que falar, porque não dá para a gente desligar o avivamento da oração, né? Então ele vai em oração. Quando acontece esse avivamento lá com Esdras, eles já tinham orado muito, eles já tinham buscado muito ao Senhor. Então, e quando tem essa cena de que ele está com uma espada na mão e a outra está trabalhando para a construção do muro, por quê? Porque eles estavam enfrentando inimigos ferozes, que a qualquer momento poderia chegar e tentar matar ele. Ele estava nesse processo de reconstrução, só que o que fortalecia ele nessa caminhada era porque ele andava com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Então, de novo eu falo, a gente tem que voltar para o primeiro amor, caminhando com o Senhor. Senão a gente não consegue servir a Ele. Senão a gente não consegue cumprir a vontade do Senhor. E aí, o tempo todo, ele é atraído por um... E a traição só acontece de quem? De amigos, né? Você é traído por pessoas próximas a você. Um amigo trai ele. Mas como ele tinha uma vida de oração, ele consegue se livrar daquela traição. E nós temos que caminhar dependendo de Deus. A gente não pode falar, não, eu tenho uma característica de líder, eu dou conta. Ou eu fiz o seminário de teologia, eu dou conta. Eu sei o que é certo, o que é errado. Aí está o grande problema, a gente não pode confiar em nós. O pastor falou sobre a carne, né? A gente não pode confiar em nós. Por quê? Porque a carne, há uma luta entre a carne e o espírito. Você tem que o tempo todo falar: Deus, eu dependo de Ti para não pecar, eu dependo de Ti para fazer a Tua vontade, eu não consigo sozinho. Como disse Moisés, eu não saio daqui se a Tua glória não for com a gente, se o Senhor não estiver conosco. Eu não avanço sem a Tua presença. Então Neemias consegue tudo isso. E há um avivamento porque havia naquele homem uma vida de intimidade com Deus. Jó disse assim: hoje eu não já conheço o Senhor de ouvir falar, mas eu conheço de contigo andar. Irmãos queridos, a gente não pode ficar dependente do que Deus fez na vida do irmão, do que Deus fez na vida do pastor, do que Deus fez na vida do líder. Mas e o meu caminhar com Ele? E o meu relacionamento com o Senhor? A gente tem uma identidade com Cristo, isso se evidencia, vai ser evidente na tua caminhada com o Senhor, na tua comunhão com Deus. É interessante demais isso, pastor, é incrível. O que eu entendo disso, perguntei para vocês dois, agora eu também respondo. O que eu entendo de avivamento com base nisso? O texto de Apocalipse 2, versículo 5, ele fala de: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Então, o avivamento ele começa surgindo nesse momento que nem aconteceu em Neemias, que você lembra de onde você caiu, e aí você se arrepende, saindo dessas distrações. A gente lamentar é um processo que faz você se arrepender. Eu lamento pelo que eu fiz, eu lamento pelas minhas ações, e confronto com a palavra vem, me mostra o quão pecador eu sou, o quanto eu fui carnal às vezes, o quanto eu apontei os irmãos, disse que eu era isso, que eu era aquilo, mas na verdade não tenho coragem de levar um copo de água para o pastor, e me arrependo. É diferente de murmurar, lamentar, né? Eu reconheço a minha situação atual, e agora eu escolho mudar. Por quê? Porque o Espírito Santo me convenceu do meu pecado, e agora, através dele, da graça, não vivo mais de acordo com essa carne, mas eu posso viver de acordo com a lei do Espírito e vida. E então eu vejo o avivamento e nesse paralelo de
desse Apocalipse 2 e ali Gênesis, quando o homem cai. Então, o problema do homem foi a queda. Tanto a queda do primeiro amor e lá também quando o homem cai desse amor que ele tinha por Deus e troca Deus por um ídolo. Então aqui, quando eu abandono esse primeiro amor e troco, depositando meu amor em outra coisa que não seja Cristo, e vivo às vezes me justificando pelas minhas obras, odiando as obras dos nicolaítas, desmascarando os falsos profetas, mas eu não amo mais a Deus. E o arrependimento essa transição, quando eu volto para onde eu não deveria ter saído. E aí sim eu posso viver esse avivamento em Neemias, esse avivamento que teve na Rua Azul e em outros lugares da nossa igreja. Porque o arrependimento é justamente isso, é você voltar para o Éden, voltar para o jardim. Porque a gente fala de uma sociedade transformada, de pessoas que vivem uma vida transformada pelo Espírito de Deus, que é o sonho, vamos dizer assim, da igreja ver essas pessoas serem transformadas, que nem o pastor Isaac comentou o caso, os adúlteros não adulteram mais, aqueles que roubam não roubam mais. Só que a gente não lembra de voltar para o jardim, a gente não lembra de voltar para o começo, quando eu não era aquele que determinava e que conhecia o que é o bem e o mal, mas quando eu dependia de Deus para me ensinar o que é o bem e o mal, antes de comer do fruto. Acredito que o avivamento é voltar para esse lugar de dependência de Deus, original, onde eu me relacionava com Ele dia após dia, na viração do dia, e vivia na dependência de Deus. Então, por isso que eu acredito que deu para entender bem que o arrependimento ele é sair do trono e deixar Deus reinar. É sair, não querer mais o fruto do bem e do mal, mas é deixar Deus governar. É abandonar os ídolos, as velhas práticas e voltar para as práticas que fazíamos no princípio quando conhecemos o Senhor. Voltar a cuidar do jardim, a fazer a cultura que Deus falou e servir a Deus. E eu agradeço demais a participação dos dois pastores, foi enriquecedor para todos nós, para a glória de Deus. Eu queria só, para finalizar, nós temos aí 7 minutos para fazer uma sessão de perguntas. Então, ordenadamente, um de cada vez, o Daniel está com o microfone na mão, ele levará para aquele que quiser fazer uma pergunta para os pastores que estão aqui, levantar a mão, e um de cada vez, por favor. Pastor Isaac responde agora, fica quieto. Paz do Senhor, pastores, boa tarde a todos, assistindo aqui, acompanhando a palestra, Deus abençoe vocês, né, por compartilhar aí essa tarde com a gente, sobre essa questão tão importante para nós, para a Igreja do Senhor, sobre o avivamento, né, o despertar. E a minha pergunta, eu não peguei muito a parte toda, não sei se vocês chegaram a comentar sobre a questão do avivamento. O avivamento está ligado, baseado no que nós vimos aqui em Apocalipse 2, também a percepção não só da igreja, mas dos líderes em... Uma das questões do avivamento é o confronto, né? Não sei se vocês concordam com isso. O confronto contra quem? O que o Senhor está cobrando deles aqui, que eles têm um povo lá de maus obras, que é os nicolaítas, né, que Deus abomina e eles também abominam, mas o que foi deixado de haver um confronto ali. E hoje o que a gente tem mais dificuldade, baseada até no que vocês falaram também, se você vai doutrinar, ou seja, trazer um ensino, a resistência de receber esse ensino, até porque a fé, né, em crer nos termos basilares, né, nos princípios basilares da palavra de Deus, há uma resistência em se receber. E como Pedro vai dizer, santificai-vos, pois, no Senhor, e estejam, pois, pronto, preparado a todo aquele que pedir razão da vossa fé. Ou seja, conhecer a Deus e se relacionar, conhecer a palavra também, para que haja esse confronto direto mesmo. Vocês concordam, vocês creem que esse confronto nós deveríamos estar mais diretamente atacando esses princípios, ou seja, os falsos mestres, os falsos ensinos,
porque isso vai permeando, né? Então a gente às vezes deixa de lidar com isso porque não queremos não confrontar, não perder gente na igreja. Não posso perder, então não posso falar disso aqui, do adultério. Não vou falar de adultério porque se eu confrontar, né? Não vou falar contra as ideologias, porque se eu confrontar a ideologia, eu vou perder gente. Então, basicamente a pergunta é essa: se vocês concordam que há um pouco dessa ausência do confronto direto, por falta do preparo de alguns líderes e também por conta do desejo do relacionamento com Deus e conhecer a Deus para poder debater, porque para você combater, só combate com conhecimento da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, como foi o caso de Elias, como foi o caso de Daniel lá na Babilônia, né? Daniel estava lá com os seus pares, mas existia toda uma nação ali, só que quatro pessoas basicamente se posicionaram contra para não se contaminar, vamos dizer assim. Tá? Então eu queria saber se vocês concordam com isso, se é por aí o caminho. Eu não sei se vocês chegaram a falar sobre isso, sobre a questão da igreja também se preparar não apenas para buscar o avivamento, mas para confrontar também. Para confrontar o quê? Os falsos mestres, os falsos enganos, porque Paulo em todas as suas epístolas ele fala disso. Logo, tem os falsos mestres aí, a gente tem que combater, façam-os calar, né? Eu acho que o Rafael também citou aqui Coríntios falando disso, um problema que tinha. Vocês estão aí, vocês não estão vendo isso? Vocês não vão falar nada disso? Amém? A gente está passando um para o outro. Uma marca do avivamento, como nós falamos, é o arrependimento. E arrependimento diz o quê? Diz sobre pecados. Para ter o arrependimento, é importante ter o confronto. Porque a gente está falando que um dos resultados também do avivamento é a transformação de uma sociedade. Então, se a gente está num ambiente muito confortável para as pessoas, onde você não vai falar sobre inferno, onde você não vai falar sobre pecado, onde você não vai falar sobre a santidade, a importância da santidade, e tudo isso que era dito pela igreja em Éfeso, você não vai experimentar o avivamento. Então, junto com o primeiro amor, que é importante, a denúncia contra o pecado, eu acredito, pastor, que ela é essencial. E nós precisamos de uma igreja corajosa para que ela confronte, porque o nosso grande problema hoje é uma igreja preocupada apenas em crescimento numérico. E quando você tem uma igreja que busca a santidade, que tem esses confrontos que o pastor falou, o crescimento vai vir, porque vai acontecer o avivamento e vai vir, mas vai ser um crescimento dado pelo Senhor, e não um crescimento simplesmente humano, usando uma estratégia humana. Então, eu acho o confronto necessário. É necessário a prática do aconselhamento bíblico, porque no aconselhamento bíblico, os líderes confrontam com a palavra. Então, são princípios das quais nós, como igreja, não podemos abrir mão. Então, tudo bem, eu respeito o seu pensamento, mas a palavra diz isso. A vontade de Deus é isso. Eu não estou faltando com respeito com você, meu irmão ou minha irmã, mas eu preciso te dizer o que a palavra diz. Então, eu acho no processo, para chegar ao avivamento, o confronto muito importante. O pastor da igreja de Éfeso, ele foi confrontado, né? Ele foi confrontado, porque, como foi dito antes na introdução, que o Senhor, quando fala com ele, através de João, ele diz: parabéns, vocês têm resistido, os nicolaítas, vocês têm feito excelente, mas deixaram o primeiro amor. Deixando o primeiro amor, né, vem a vazão para outras situações. Vamos lá. Tem que ter confronto, sim, principalmente alguns líderes, porque o meu ministério, eu sempre trouxe de uma forma assim: o líder, ele tem que ter carisma com aprofundamento de caráter, e o caráter ele define tudo dentro
de uma igreja, dentro de uma comunidade cristã, na liderança, de forma geral, ele confronta o pecado. Eu vou fazer aqui, talvez, um pouquinho pesado. Eu vi uma amiguinha entrando num motel com um namorado, mas o pai dela é um dizimista fiel e supre a necessidade da igreja. Vamos abafar o caso. Mas alguns outros sabem, tem que ser confrontado, porque tem que caminhar a igreja limpa com caráter. Não é só abraçar com carisma, mas também ali confrontar, porque eu creio que é isso que a igreja é purificada, dentro desse confronto. E, além disso, o ponto que eu acho que é interessante disso é que Deus corrige e Ele repreende aquele que ama. Ele corrige e Ele repreende o filho a quem Ele quer bem. Então, é uma marca que a igreja não pode abrir mão, que é o confronto do pecado. Por quê? Porque uma vez que a gente crê que a palavra de Deus é a verdade, a gente tem que proclamar, proferir essa verdade e viver de acordo com ela. E o problema ali não foi nem a questão da apologética da igreja, de defender contra os nicolaítas, porque isso foi provado por Jesus. O problema foi ter deixado o primeiro amor. Só que a gente entende que ali existe uma necessidade de arrependimento. Então, o arrependimento ele vem justamente com esse confronto, igual o pastor Jaime falou. Que o confronto é o que vai gerar a tristeza, igual Paulo falou para a igreja de Corinto, e essa tristeza produz o arrependimento. Então, o confronto, ele alimenta esse arrependimento para que haja o avivamento. Próxima pergunta. Lu vai ter que esperar que o microfone na mão. A minha pergunta é basicamente assim: após ouvir tudo sobre o que é um avivamento e como isso ocorre em cada uma das pessoas, eu queria entender um pouco melhor, principalmente da visão de vocês que são pastores, como vocês identificam que uma comunidade é avivada? Porque me parece um pouco pessoal a ideia de avivamento. É uma coisa de arrependimento e é meio difícil entender que a outra pessoa se arrependeu, porque o homem pode estar se enganando a si próprio. E eu queria entender na visão de vocês, e biblicamente, o que é um avivamento? Como vocês identificam um avivamento? Por exemplo, da Rua Azusa, como vocês compreendem que de fato isso é um avivamento? Em primeiro lugar, um avivamento não é um louvor bonito. Um avivamento não é uma igreja onde todos cantam, levantando as mãos, onde todos demonstram, né, só no físico. O avivamento, ele vai ter marcas que elas vão impactar a sociedade. Então, é uma igreja que ela é sal e luz da terra. E as pessoas vão olhar e vão perceber por meio das atitudes. Então, o avivamento não é show, mas as pessoas vão perceber a presença de Deus naquela igreja. O avivamento também é uma igreja que prioriza a palavra, onde a palavra não fica para 10 minutos no final, onde as pessoas dão o lugar devido para a palavra é pregada como ela deve ser pregada. Uma igreja que tem avivamento é uma igreja que tem confronto contra o pecado, uma igreja que prega contra o pecado. E essas marcas do avivamento, elas vão ser visíveis não só para a igreja, mas para a comunidade, porque ela vai ser sal e luz, aonde ela está inserida. Próxima pergunta, é isso. Paz do Senhor, meus irmãos. Normalmente, a gente liga o avivamento, é como vocês falaram, não tem como chegar ao avivamento sem oração. A oração é um dos caminhos, né? Além do arrependimento e tudo. Mas nós vemos muitas vezes que a igreja ela entende que nós queremos um avivamento para que a igreja comece a orar. Porque aí foi falado, nas reuniões de oração vem poucas pessoas, né? Aí a gente, não, Deus precisa avivar esse lugar, avivar essa igreja para que as pessoas venham orar. Como que a gente muda essa chave?
porque é uma chavinha que fica muito na cabeça da liderança ou daqueles que estão sempre ali na oração. Eu não sei se vocês entenderam a minha pergunta, mas espera-se um avivamento porque a igreja ore, sendo que é o contrário. Sempre será o avivamento gera oração. Por quê? Porque o avivamento é ato de vida, né? Vamos imaginar que eu preciso fazer uma viagem, mas eu tenho que ter o dinheiro para comprar a passagem. Eu não posso ter a passagem sem poder pagar. Então, a oração vem, o despertar, ela vem em cada um, e o despertar é em todos aqueles que têm a vontade, que têm o desejo, porque na nossa forma de ver, é assim, a nossa forma de visão é que quando todos, aí está acontecendo um avivamento. Não, é quando começa em mim. Quando começa em mim, o avivamento já está acontecendo. A partir do momento que eu estou sendo quebrantado, porque como nós falamos, sendo redundante, isso daí é pessoal em cada um. Vai ter muitas vezes que o irmão vai falar, meu Deus, essa palavra falou comigo, essa palavra, e vai se desmanchar em choro, enquanto o outro vai falando, eu não vi nada. O que vai acontecer? Então, tem que ter a sensibilidade, tem que permitir, porque Deus ele não vai fazer forçado em ninguém, mas isso é através da palavra. Vamos observar que os ninivitas, quando receberam a palavra, houve a ordem do rei, até os animais vão jejuar. Ali, meu irmão, veio o avivamento para a nação e eles não foram mortos. Eu acredito que o avivamento, ele acontece, e pelo que a gente vê na história dos avivamentos, acontece nas reuniões de oração, né? Então, um pequeno grupo, não precisa depender de toda a igreja. Um pequeno grupo começa e ele vai envolvendo, vai contagiando. É como aquela pedra que você joga no lago e o lago vai aumentando. Então, na medida em que o avivamento acontece naquela reunião, em que as pessoas estão testemunhando do poder de Deus, estão vivendo com alegria, aquilo de alguma forma vai envolver a igreja. Mas eu penso que o ponto de partida, ainda que seja um pequeno grupo, tem que ser num pequeno grupo. Num pequeno grupo que eu digo de oração, né? E a partir dali, da leitura da palavra e da oração, as pessoas vão percebendo que há alguma coisa diferente naquela reunião, com aqueles irmãos que estão participando, há um quebrantamento, porque se a gente depender, aquilo que a gente está falando, nós lutamos contra a carne, é uma luta do espírito contra a carne. Então, se você depender de um grande número de pessoas para vir numa oração, para acontecer o avivamento, isso não vai acontecer, né? Mas se ele está naquele pequeno grupo ali, daqueles irmãos, mas aquilo, veio o poder de Deus, aquilo de alguma forma vai espalhar. Como aconteceu com aquela faculdade que teve aquele mover tremendo, a princípio eram apenas os alunos ali da faculdade, do curso de teologia. De repente, os outros cursos ouviram falar que o pessoal estava lá na sala orando e não conseguia sair. Vamos ver o que está acontecendo. E a pessoa via aquele movimento, chegava, ficava. Daqui a pouco, alguém ouviu, olha, em tal faculdade está acontecendo uma loucura, o pessoal não consegue sair do culto. Vamos ver o que está acontecendo. De repente, uma outra cidade, isso foi espalhando até chegar em outros países. Então, veja, começou de uma reunião de uma determinada disciplina, que era o curso de teologia, e aquilo se espalhou para o mundo inteiro. Então, o ponto inicial é o lugar onde estão buscando a presença de Deus. Amém? Respondi ou não? Amém. Ou seja, pastor, um detalhe importante disso é, mesmo que venham 2 ou 3, Exato. não parar de buscar. Exato. Mesmo que que eu não esteja a fim de orar, Exato. entender que eu preciso e continuar orando. Sim. Eu acho que isso é muito interessante, a perseverança na busca. Exato. Porque buscando, esperando com paciência, o Senhor ele atende o nosso clamor. Exatamente. E quem está ali na reunião de oração também, vamos supor, o dirigente, eu ouvia isso na minha adolescência.
Eu vou começar, tem um pouquinho de gato pingado aí, nós vamos começar assim mesmo, tá, irmãos? Além de você ter ido, ainda você toma o nome de gato pingado, e a pessoa que está liderando, ela está desanimada também. Meu Deus, tem 2 pessoas, você começa com aquelas 2 com alegria, crendo, não é, na presença de Deus, crendo na alegria da presença dele, depois você testemunha. Irmãos, vocês perderam, foi um culto maravilhoso, tremendo. Isso vai envolvendo as pessoas, porque quem está dirigindo entende a dimensão, né, daquele mover de Deus. Ele não depende do que ele está vendo, mas o que vai acontecer lá na frente. Neemias, quando sai para a restauração do muro, ele está olhando para o muro restaurado. Ele não está olhando para o muro destruído, né? Até que ele chega. Então, o líder ele tem que ter essa visão. Ele tem que olhar lá para frente, né? Isso aí. Tem mais alguma pergunta? Só para responder essa questão, o Daniel perguntou como é que a gente identifica o avivamento, né? Como que a gente pode identificar? A gente identifica o avivamento pelos testemunhos, pelo fruto do Espírito. É uma forma de identificar o avivamento. E não é no número de pessoas, como vocês já falaram bem, porque às vezes as pessoas se enganam e ficam esperando um grande número de pessoas para que está acontecendo. Não é, né? É o contrário. O texto aqui, Apocalipse, fala de perseverança. E se a gente olhar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles estavam perseverando. E é número de 120 pessoas ali, não é um número grandioso, né? Até por se tratar da época, multidões seguiam Jesus, né? Multidões seguiam os apóstolos. Está falando de um pequeno número de pessoas, mas o grande fato é que o avivamento ele é algo meio que pessoal também, embora produzido pelo grupo, mas ele é pessoal. Porque, como foi dito já aqui, às vezes nós entramos em alguns processos em que Deus está tratando conosco, como Isaías, né? Isaías estava lá no templo, ele vai entrar lá e ele vai ali ver a presença de Deus, ele vai ser tocado, ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que ele estava errado, e a partir daquele momento, Deus trabalha agora, você vai ir. E ali há um despertamento, um avivamento em um homem, não foi um grupo de homens, não foi um número grandioso. Então, o avivamento também está baseado, ontem o Felipe leu Zacarias, né? Não é por aquilo que a gente produz, não é o que nós produzimos que vai acontecer o avivamento, mas o avivamento ele vai vir da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus. O Senhor vai trazer esse avivamento em cada um que buscar Ele, é em quem buscar. Não é o que nós estamos fazendo aqui, reunidos nessa hora, é buscar esse avivamento. Nós estamos buscando, sedentos em conhecer, em saber mais. Quando nós estamos orando, nós estamos buscando, sedentos em saber o que Deus quer de nós. Isso é um avivamento, isso é um despertar. Então se trata de um relacionamento em que nem todos compreenderão e buscarão, viverão uma vida rasa, como está lá em Ezequiel 47, né? Vamos mais um pouco, até você estar totalmente na dependência de Deus, né? Então isso, você entende que Deus está no controle, e você então agora começa a produzir no sentido que você traz isso, houve um arrependimento interno, pessoal, e agora você está produzindo isso em outras pessoas. E eu sempre cito isso, que não vai acontecer, a gente fica, poxa, vai acontecer grandes coisas, não. Às vezes é numa pessoa, num casal, numa família, que você vê, nossa, sempre comento com a pastora Ivone, né? Às vezes a gente vê coisas e fala, cara, olha como Deus é lindo, olha o que Deus fez aqui, né? Coisas que às vezes a igreja não vai ver, porque às vezes não está atenta nesses detalhes, ou então está em outra vibe, sei lá, mas está acontecendo ali, uma família restaurada, um casamento restaurado, houve ali um avivamento. Agora, parte dessa pessoa compartilhar desse avivamento que houve nela e tentar passar isso, e aí a outra buscar esse avivamento em Deus também para que haja. Então, na reunião, por exemplo, reunião de oração que a gente está falando muito aqui, é a reunião onde tem menos pessoas mesmo, isso não é só aqui, em todas as igrejas, né? Mas é necessário que se haja oração, se tem aquele grupo que são aquelas pessoas que são mais conectadas, tem mais perseverança nessa área de orar, porque a gente é muito imediatista, a gente quer a resposta, e orar não é só buscar resposta, orar é relacionamento, né? Vou buscar a resposta de Deus, vou isso, aquilo, outro, não, eu vou orar porque eu preciso me relacionar com Deus, né? E orar em congregação, com a igreja, é o momento que nós compartilhamos com os outros essa mesma fé,
né, de estar ali, separando aquele momento para Deus, aquela hora, aqueles minutos para Deus. É o momento em que eu me desligo de várias questões que tem no dia, para eu me relacionar com Deus. Então, esse é um avivamento que nós conseguimos enxergar esse avivamento, às vezes nas pequenas coisas, em pessoas que estão sendo transformadas, frutificando, ou seja, tendo o fruto do Espírito Santo ali, através do seu testemunho, através das suas mudanças de vida, que vai acontecendo. Eu vejo dessa forma. Assim que, pelo menos, eu identifico o avivamento na igreja. Obrigado. Então essa será a nossa última pergunta, porque após responder a sua, nós vamos descer para o café, só atualizando o cronograma. A paz para os irmãos. Amém. Não é uma pergunta, é uma observação. Eu acho que aquele momento dos testemunhos que tem no culto, que é reservado para dar testemunho, eu creio, não sei se a igreja concorda, que é o momento de estar contando, a pessoa contando o seu testemunho, ela foi avivada, né, através do testemunho, porque ela buscou, ela orou, ela buscou e a bênção veio, e ela compartilhar com a igreja, eu creio que é um avivamento, porque através do testemunho, muitas pessoas são despertadas, né, para estar entendendo o trabalhar de Deus. Eu não sei se a minha colocação está correta, mas eu vejo dessa forma. Está corretíssima. O testemunho, ele vai mostrar aquilo que Deus tem feito na igreja. É interessante, pastor, porque em Apocalipse, Jesus vai dizer, lá no capítulo 2, vai dizer que Ele está na igreja, Ele está entre as igrejas, Ele está se movendo na igreja. Então, nós precisamos entender isso, que o Senhor Jesus está aqui. Quando a gente entende isso, a nossa visão em relação aos cultos, ela muda ela até melhora, porque o Senhor Jesus está vivo, está presente, está agindo em cada vida, e quando você testemunha daquilo que Deus fez, você vai perceber, o Senhor está fazendo na vida dos nossos irmãos, o Senhor está fazendo na vida da igreja. Então, o testemunho, ele é muito importante, e também acompanha o avivamento, que é o testemunho, porque a gente vai ficando assim, as coisas que Deus vai fazendo, Ele começa a se revelar, e a gente quer buscar mais, e você quer também para a tua vida, e você vai se fortalecer naquele testemunho, vai fortalecer a tua fé. Eu acho muito importante a gente sempre testemunhar aquilo que Deus fez para abençoar a vida da minha igreja, a vida dos meus irmãos. Amém. Então, isso foi maravilhoso. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Agora a gente já pode parar de tremer. Eu quero agradecer a presença do pastor Isaac, do pastor Jaime. Sejam sempre bem-vindos aqui à casa de vocês, casa de Deus, somos todos irmãos. Amém. E a presença de cada um aqui, mas principalmente a presença de Deus que nos proporcionou ter esses momentos maravilhosos. Então vamos orar e descer para o café. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado e a cada dia mais o Senhor tem cuidado de nós. Pai, te pedimos que essa palavra venha produzir o fruto de arrependimento e transformação no coração de cada um, porque o Senhor é bom, Pai, e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Continue abençoando cada um, esse final de conferência que será o culto da noite, esse café, em nome de Jesus. Não permita que seja roubada essa palavra que foi semeada em cada coração, mas que em nome de Jesus encontre terra fértil em cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.